Caros filhos, para aqueles que seguem talvez a liturgia diária, vejam que algo mudou. Esta leitura é própria daquela a quem celebramos, Santa Clara, pois dá um tom, mostra-nos, já por meio das leituras da liturgia da palavra, um pouco da sua vida. E talvez para entendermos um pouco da sua vida, devemos entender o contexto. No seio de uma nobre família italiana, na região de Assis, um casal, uma família nobre, tem 3 filhas, Inês, Beatriz e Clara. Esta nasce em 1193 e, ainda jovem, conhece um jovem nobre que tudo largara para viver uma vida mendicante. Deixou tudo para seguir e se identificar a Cristo. Diante da pobreza e do anúncio do Evangelho de modo simples, esta jovem, então, começa a identificar-se com este modo de vida, este ato de despojamento, de simplicidade. Mas seus pais não queriam tal coisa. Então, aos 19 anos, no dia 18 de março de 1212, ela resolve então fugir. E vai então até a igreja de Santa Maria dos Anjos, se encontrar-se com então Francisco. E ali recebe, então, é cortado os seus cabelos, recebe um hábito simples e singelo de lã e faz seus votos de pobreza, obediência e castidade. Votos já perpétuos diante deste estilo de vida que decidira abraçar. Mas era necessário começar por ela um novo caminho. E como começar do zero? Não se era possível, e as ordens que se conheciam eram somente os monastérios. Por isso, Francisco a envia ao mosteiro beneditino de São Paulo das Abadesas, para ali estar, para ali aprender. Depois vai à ermida de Sant'Angelo de Ponços, aonde ali já tem um diálogo com sua irmã Inês, que a segue, que começa a fazer também este caminho, e só depois, então, ingressa no convento de São Damião, e ali funda-se a Ordem Segunda Franciscana, que de início era chamada como as Damianitas, em virtude do convento onde estavam, mas estas, recebendo a Ordem de São Francisco, é aquela que estava à frente, Clara, então, coloca um outro nome, as Damas da Pobreza, a quem conhecemos mais comumente como Clarissas. Ela, diante das ordens que se tinham, então aceita aquilo que era comum. Seguir a regra de São Francisco, a regra beneditina de São Bento, em virtude da sua ordem feminina, e aceita, assim, o título de abadesa. E por isso, por vezes, vemos em suas imagens ela com báculo. Era abadesa, e ali estava. Mas o Papa Inocêncio III concede à Ordem das Clarissas um grandioso privilégio, a pobreza. Pouco depois, sua irmã Beatriz e também sua mãe resolvem segui-la e se juntam diante deste caminho, neste mosteiro.
mas algo a marca. A marca ao ponto de ser explícito e expresso, não só na oração coleta, mas também em meio à liturgia, a pobreza, este despojamento. De modo que na primeira leitura, na carta aos Filipenses, se ouve dizer aquilo que se emprega a ela: por causa de Cristo, por causa dele, tudo perdi e considero tudo como lixo para ganhar a Cristo. Tudo era nada, mero lixo, a qual desprezo, porque a sua riqueza era ele, e por isso, por saber quem era a sua herança, também respondemos no Salmo parte da sua vida, que é o Senhor. É o Senhor a porção da sua herança, o Senhor é a sua riqueza. E vemos também em seus escritos, elas têm um conjunto de cartas escritas à sua irmã, e logo ao primeiro ela diz: ó bem-aventurada pobreza, que aquele que a amam e abraçam concede a riqueza eterna. Ó santa pobreza aos que a têm e desejam Deus, têm e desejam de Deus, prometem o reino dos céus, e são concedidas, sem dúvida alguma, glórias eternas e a vida feliz. E assim o vemos, essa vida feliz que é expressada também no Evangelho, diante daqueles que deixam tudo, como ela fez. Deixa sua casa, seu pai, suas irmãs, para abraçar a Cristo, e por isso tem tudo, tem 100 vezes mais, e também a vida eterna. E assim vemos, e mais uma vez, ainda na sua primeira carta a Santa Inês, ela expressa: ó piedosa pobreza, que o Senhor Jesus, Cristo, dignou-se abraçar acima de tudo. Ela abraça a pobreza, porque não quer as coisas do mundo, mas Deus. Sabe que é Ele a sua riqueza e por isso o busca. E vemos como Deus a agracia mostrando-se a ela. Não à toa, hoje é até estranho não ter a Pascom, pois ela é uma das suas patronas. Ela, muito doente e de cama, ansiava poder estar ali e presenciar a missa de Natal, a missa do Galo, a única que na época era celebrada à noite. E Deus a concede. A missa que estava sendo celebrada, então, na igreja de Santa Maria dos Anjos, diante dela se faz presente, como que numa tela. Ela ali, estando presente, não só ouvindo. E do mesmo modo, quando São Francisco então falece, tem-se a mesma imagem pelo desejo. E Deus, além de tudo, a protege diante dos invasores, diante dos ataques. Os muçulmanos que aquela região queriam invadir, ela, sabendo, pede ao Senhor, e Ele a diz que o tome e o levante. E ela assim o faz, toma custódia, vai até próximo aos portões e levanta. E o sol que na custódia bate, os cega e afugenta. Mas ela não só o elevou nas mãos, mas em sua vida. Obedeceu em tudo ao Senhor e buscou a Ele estar unido. E também assim nos mostra e nos convida a imitá-la diante do despojamento das coisas, para ter naquele que é tudo a nossa riqueza. Que possamos, como ela, assim fazer e abraçar inteiramente ao Senhor. Amém.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.